Rony, faça aí suas Vamos considerações começar, iniciais, já que Natan? você é o anfitrião dessa live. Isso aí. Então, primeiramente queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite a todo mundo. E, gente, eu queria dizer que, assim, nas últimas semanas, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas atrás, eu voltei a ouvir um pouco sobre esse assunto e o coração assim encheu de alegria, de muita expectativa e de anseio mesmo de estudar, né? Um tema que, infelizmente, não é muito pregado, não se ouve, não é comum ouvir pregações acerca desse assunto, mas um assunto, irmãos, primordial, né? Primordial, a palavra de Deus traz informações acerca disso, e são informações que, se a gente tiver um pouco de calma e cautela, a gente vai ver que dá para descobrir muita coisa interessante, né? E aí, ouvindo uma pregação de um irmão chamado Derek Walker, é um pastor lá na Inglaterra, e ele fala muito sobre esse assunto, né? E aí veio, o coração começou a arder e eu pensei, meu Deus, eu tenho que falar isso pro povo, né? A gente tem que dividir essa experiência maravilhosa que eu tive. Eu pensei, falei que melhor do que Natan Rufino para me ajudar nessa missão tão nobre, né? Natan já vem falando um tempo sobre escatologia e esse assunto também, né? Se você acompanha ele, você sabe, tem algumas pregações que ele fala sobre a cronologia bíblica. E eu pensei, meu Deus, o Natan vai ser a pessoa certa para a gente explanar um pouco esse assunto e trazer um pouco mais de luz para o povo, né? E aí, Natan, eu fiquei impactado, rapaz, ouvindo essa mensagem, né? Especificamente falando sobre um tempo específico que, de acordo com a Bíblia, é possível, inclusive, mensurar e ter uma noção, né? Da volta de Jesus. Inclusive, não é à toa, né, que está registrado tantas genealogias ali em toda a Bíblia. Faz um sentido, né? Nada está ali por acaso. E quando a gente para analisar direitinho, a gente vê o quão impressionante né, as coisas que a Bíblia trata. E isso me impactou muito, né? Não foi a primeira vez que eu ouvi, mas me trouxe à memória isso, né? Trouxe à memória todo esse conhecimento, todo esse entendimento, e principalmente nesse período que estamos passando, né? Um período de isolamento, dessa pandemia aí que está deixando muitas pessoas preocupadas, alguns até mencionando, meu Deus, será que já estamos no fim do mundo mesmo? Então, Natan, eu queria partir dessa ideia, né? É possível, Natan, pela palavra de Deus, a gente mensurar o tempo? Será se a gente consegue ver com alguns textos bíblicos se tem alguma menção ali ao tempo do retorno de Jesus? Sim, claro que sim. Antes de começar a falar aqui mais profundamente sobre o assunto, eu estou vendo aí que o pessoal está falando que o som caiu, não sei o quê, mas, gente, eu não mexi em nada não, tá? Às vezes é questão mesmo de banda de internet. A internet, ela congestiona, aí trava, aí não manda tudo, congela a tela, tá? O que tinha que ser feito já foi feito. Se não estiver saindo som, então é algum problema de internet, porque aqui onde eu estou monitorando é como se estivesse analisando que está tudo normal. Então aí vai do fluxo da internet. Às vezes tem dessas coisas mesmo. O horário, muita gente usando, o sistema e o servidor lá do Instagram não suporta tudo e dá algum problema. Tá? De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais me preocupar com isso, vou continuar aqui, seja o que Deus quiser, tá? E, de qualquer forma, se ficar gravado bonitinho, depois eu reposto nos outros canais, tá bom? Mas nós estamos falando aqui sobre o que a Bíblia testemunha a respeito do tempo, o que a Bíblia ensina sobre a passagem do tempo, sobre o controle de Deus em relação ao tempo e os tempos fixos que Deus estabeleceu para acontecimentos importantes ao longo das eras. E um deles, mencionado aí por Rony ainda agora, foi sobre a questão do tempo da volta de Cristo. E se eu não me engano, o Rony acabou de me perguntar se tem como a gente saber, pelos estudos da Bíblia, sobre a proximidade do dia da vinda ou sobre o tempo da vinda, se a Bíblia aponta para alguma coisa sobre esse assunto. Não é isso, Rony? Exatamente, exatamente. Porque até, Natan, explorando até um pouco mais a minha pergunta e até para você ter a oportunidade de explicar um pouco mais do que isso,
algumas pessoas são até resistentes a isso, né? A falar sobre o tempo da volta. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, sobre o tempo da volta. O quê? Mas sobre o tempo da volta, né? Quando algumas pessoas ficam resistentes a isso, né? A falar sobre esse tema, porque elas dizem, né? Ninguém sabe, né? Citando um próprio texto, uma própria fala de Jesus, ninguém sabe o dia, né? Jesus teria dito, né? Ninguém sabe quando o Filho do Homem voltará, nem Deus, nem eu, nem os anjos, ninguém sabe senão somente Deus. Aí eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, né? Falasse se tem como ou não tem, porque algumas pessoas ficam resistentes quando ouvem sobre esse assunto por causa disso, né? Acham que, de fato, ninguém sabe, então é bobeira estudar alguma coisa que mencione isso. Tá. Bom, para começar de conversa, eu acho o seguinte: quando Jesus disse a respeito da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho, porque muitas pessoas dizem isso. Nem Jesus Cristo sabe, nem Jesus Cristo sabia. E quando ele disse isso, somente o Pai. Eu acredito que isso se referia ao momento específico que Jesus estava falando naquela hora, né? Porque Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele não esteve na Terra como Deus onisciente, onipresente e onipotente. Há inúmeros testemunhos nos Evangelhos, principalmente nos Evangelhos, que mostram Jesus Cristo como um homem dependente de revelações da parte de Deus, direções do Espírito Santo, completamente submetido às limitações humanas. Há muitas coisas que nós poderíamos falar a respeito desse aspecto, mas uma das mais importantes, e é a declaração mais clara sobre o assunto, que Jesus Cristo realmente se tornou um homem com limitações como nós, é que a Bíblia diga que aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo morreu, porque se fez homem e como homem, ele morreu. Aos homens está ordenado morrer. Então, só seres humanos são aqueles que morrem, só homens morrem. E Jesus morreu exatamente por isso. Então, o que acontece é o seguinte: Jesus, em sua limitação, em muitas ocasiões, ele precisava de sabedoria divina, revelação divina, direção divina. Quando não havia, ele tomava decisões com base na sua sabedoria, na sua inteligência, ele analisava as coisas. Inclusive, a própria Bíblia mostra isso. Numa situação, se eu não me engano, lá em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 7, a Bíblia fala que uma grande multidão veio para cima de Jesus, sabendo que ele curava muitas pessoas, e pulavam em cima dele. E a Bíblia diz que por causa disso, vendo as multidões, Jesus Cristo mandou que os discípulos deixassem um barco sempre pronto por causa da multidão, ou seja, a fim de não o comprimirem. Em outras palavras, Jesus se preveniu. Né? Ele mostra que, analisando a situação, ele sabia que corria risco de morte, de ser pisoteado. Para preservar a sua integridade física, ele toma uma providência. Ele diz: deixa um barco sempre pronto por causa da multidão. Em outras palavras, se o povo pulasse em cima de Jesus, Jesus pularia dentro do barco e o povo, os discípulos, afastariam o barco da praia e Jesus poderia continuar pregando sem ser pisoteado, sem ser interrompido. Então Jesus, em vários lugares do Novo Testamento, ele demonstra limitações como um homem precisando depender de Deus ou da sua sabedoria para analisar qual a melhor ação a ser tomada. Então, eu acredito que quando Jesus diz isso, que ele fala a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, eu acredito muito claramente que ele está falando sobre aquele momento em que ele diz isso, no momento daquela fala. Além do mais, quando ele diz isso, ele não está dizendo que não seja possível estudar a respeito do assunto ou descobrir a proximidade do dia da vinda. Porque há muitos textos falando sobre isso, há muitos textos induzindo as pessoas a estudarem, a descobrirem, a conhecerem, a aprenderem. Então, não faria sentido Jesus desencorajar as pessoas a estudarem sobre a proximidade do dia da vinda, enquanto outras passagens, inúmeras delas, dezenas, parecem dizer exatamente o contrário. Então, ainda que Jesus estivesse falando literalmente que ninguém poderia saber o dia e a hora, provavelmente outros aspectos da proximidade desse dia nós poderíamos saber, excetuando-se talvez o dia e a hora. Eu sei que para um judeu parece que a expressão dia e a hora é uma coisa... Sim, o tempo. Parece que judeus acreditam que essa expressão significaria não tem como saber nada de jeito nenhum. É apenas uma expressão idiomática que foi traduzida para o nosso português dessa forma. Mas eu também sou tendencioso a pensar, por causa de muitos outros textos da Bíblia, que nós podemos sim saber, como você disse agora mesmo, sobre o tempo, sobre a proximidade, porque há muitas passagens falando não só sobre a possibilidade da sensibilidade do coração do homem mostrar que o dia está perto,
como também nós descobrimos por meio da leitura de textos sagrados sobre sinais ou verdades proféticas cumpridas que apontam para este mesmo dia. E à medida que a gente for discutindo aqui, eu espero que isso fique cada vez mais claro, porque há passagens suficientes para que a gente possa chegar a essa conclusão. Inclusive, o próprio Jesus fala sobre isso, né, quando se refere aos fariseus. Ele diz: vocês olham para o céu e sabem discernir com alguns sinais que tempo o que vai acontecer, né? Ele fala ali que, enfim, eu não vou saber de cabeça citar aqui o texto especificamente, você próprio vai saber. Mas ele fala que eles sabiam discernir o tempo e não conseguiam entender que tempo era aquele que eles estavam vivendo, né? E Jesus chama eles justamente de hipócritas, os fariseus, né? Ou seja, seria uma grande contradição do próprio Jesus, né? Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 56, tem uma versão desse acontecimento que você falou. Ele aparece em mais de um dos evangelhos, mas aqui em Lucas 12, 56, está escrito assim, Jesus fala, né, aos seus opositores: hipócritas, vocês sabem discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Na verdade, os opositores de Jesus, que discutiam com ele naquela ocasião, estavam querendo que ele fosse mais claro sobre ele ser ou não ser o Messias, que talvez ele pudesse dar um sinal do céu, que ele dissesse alguma coisa mais objetiva. E Jesus, entendendo e conhecendo o coração deles, sabia que eles estavam sendo hipócritas, falsos, fingidos, dissimulados. Porque inclusive os historiadores falam muito sobre isso. Naquele período em que Jesus esteve na terra, havia uma sensação na cultura, no povo judeu, muito grande sobre a aparição do Messias. As profecias das 70 semanas de Daniel, que haviam sido proferidas apenas 500 anos antes, né, cerca de 500 anos antes, eram para se cumprir exatamente naquele momento, naquela época, naquela era ali, naquela ocasião. Então todo mundo sabia que o Messias estava para aparecer a qualquer momento. E Jesus, ele aparece com todas as características do Messias. E, inclusive, a gente vê, por exemplo, na história do nascimento de Jesus Cristo, que aqueles magos vêm do Oriente, guiados por uma estrela, quando entram na cidade, procuram o rei Herodes e tentam se indagar a respeito de onde está o recém-nascido rei dos judeus. Então, assim, havia um movimento, havia uma expectativa, coisas estavam acontecendo, sinais, apontando para aquele cumprimento do surgimento do Messias. E quando eles perguntam isso, Herodes se volta para os conhecedores da Bíblia, escribas que estavam com ele no palácio, e perguntam: onde é que diz as escrituras que o Messias deveria nascer? E eles disseram: será em Belém, porque está escrito, tu, Belém. Então, ou seja, até os escribas, que depois vão ser inimigos de Jesus, eles sabiam que estava escrito que ele deveria nascer de Belém. Então tudo se cumpria, tudo se consumava, não tinha como errar. E Jesus Cristo, sabendo que o homem, através do estudo das Escrituras, da sensibilidade do coração do homem, ele pode perceber em que tempo ele vive, ou em que tempo da história da redenção da humanidade nós estamos, ele diz: vocês sabem, mas fingem que não sabem, tentando me desafiar. Por isso ele fala: vocês são hipócritas, porque vocês conseguem discernir os aspectos do céu e da terra. Ou seja, eles diziam: o céu está de um vermelho sombrio, acho que vai chover, veio um vento de certa forma, não sei de onde, vai fazer calor. Então Jesus disse: vocês conseguem discernir os aspectos do céu e da terra e conseguem prever o que vai vir, conseguem prever o que vai acontecer. Como é que vocês não conseguiriam discernir esses tempos? Então, não faria sentido, como você colocou aí no começo dessa fala, não faria sentido a Bíblia dizer que não temos como saber sobre a proximidade do tempo da volta de Cristo, se o próprio Senhor Jesus discute com seus opositores, os que não eram seus seguidores, eles não eram discípulos de Cristo, e mesmo assim, ali numa classe mais ou menos de incrédulos, né, de ímpios, sei lá, de infiéis, ainda que fossem judeus, mas eram judeus de coração de pedra, Jesus disse que eles tinham condição de saber, sim, de todas as formas que tempo era aquele. Então, a Bíblia parece testemunhar que nós temos, sim, como saber sobre o tempo. E eu sempre, quando falo sobre esse assunto, eu digo que existem dois recursos, duas formas pelas quais nós podemos saber sobre a proximidade do tempo da volta de Cristo. Uma é pela leitura das Escrituras e outra é pela sensibilidade do nosso coração. Eu gosto de tomar emprestada aquela frase, aquela expressão deixada por Daniel no seu livro. Daniel, se eu não me engano, no capítulo... Deixa eu ver aqui rapidinho.
No capítulo 9, do versículo 1 ao 3, Daniel ele diz isso, que estava orando e buscando a Deus a respeito de cumprimentos de profecias que haviam sido feitas sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. E ele diz, eu entendi pelos livros. Isso é muito importante. E há outros textos na Bíblia que mostram que é possível compreender verdades espirituais por meio da leitura, da simples leitura. Por exemplo, no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 3, quando Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso, falando resumidamente sobre o conhecimento que ele tinha relacionado à pessoa de Cristo, ele diz que os irmãos que estavam com a sua carta em mãos iriam compreender o seu discernimento do mistério de Cristo quando eles lessem o que ele tinha escrito. Ele diz exatamente assim, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Eu acho muito importante que Paulo tenha dito, vocês vão entender quando lerem. Ele não diz quando orarem, quando buscarem, quando Deus mostrar. Ele diz, não, quando vocês lerem, vocês vão entender. Então, eu sei que existem outros aspectos da vida cristã que são importantes para uma compreensão espiritual apurada, como a oração, o jejum e etc., outras coisas mais, mas é interessante que a gente não despreze a questão da leitura. Tem muita gente que se diz espiritual, que acha que ler muito é coisa de gente carnal, que muito cerebral, é uma coisa que impede o desenvolvimento espiritual, e eu acho que não, eu penso que não. Eu penso que a Bíblia, ela incentiva a leitura é muito importante. A Bíblia diz que as escrituras sagradas, veja que ele não está falando sobre uma palavra sagrada, ele não está falando sobre uma palavra sobrenatural espiritual no sentido invisível, não físico, mas ele fala sobre as escrituras sagradas. Ele está falando sobre textos escritos que são considerados santos. Isso é o significado de uma escritura sagrada. A Bíblia diz, Paulo mesmo fala que as escrituras sagradas são inspiradas por Deus e por isso são úteis para ensinar, para educar, para corrigir, para repreender, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados em toda boa obra. Então, a leitura é muito importante na compreensão de verdades espirituais que às vezes nós não entendemos bem. Até Pedro, quando falava de Paulo, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 15 em diante, ele disse o seguinte, tenham por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ele vai falar muitas coisas importantes aqui a respeito de Paulo, mas eu acho que é interessante aqui, dentro do contexto que estamos discutindo, observar que ele diz, Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe fora dada. Uma expressão semelhante a essa aparece nos evangelhos quando o povo ouve Jesus falar. Os seus conterrâneos acham que ele fala de uma forma incomum e dizem, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E justamente porque o conheciam, conviveram com ele, o conheceram desde a infância, viram que havia uma diferença naquela pessoa. Jesus era um, depois Jesus era outro. E às vezes as pessoas não entendem isso. Jesus ele foi ungido para falar. Está escrito que ele pegou o livro de Isaías, é uma das primeiras pregações registradas de Jesus Cristo, e ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar, evangelizar. Então Jesus foi ungido para ensinar e para pregar, para falar às pessoas. Então ele foi capacitado por Deus para falar de forma especial. E depois que ele terminou de ler esse texto sobre a unção do Espírito que veio sobre ele, profetizada por Isaías, lá no capítulo 61, ele disse, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de... Jesus tinha acabado de sair do batismo de João, os céus se abriram para ele, o Espírito Santo desceu sobre ele, e foi a partir desse momento, quando ele foi ungido, que ele passou a fazer sinais, curas, milagres, prodígios e falar de forma sobrenatural. Muita gente presta atenção nos sinais e nos milagres que ele começou a fazer a partir do batismo de arrependimento de João, mas não presta atenção que foi a partir dali que ele começou a falar de forma diferente também, porque a capacidade para falar de Jesus não era simplesmente humana, não era simplesmente um recurso de oratória, de neurolinguística. Não, ele havia sido ungido para falar. É uma capacitação sobrenatural. Qualquer pessoa que é chamada para o ministério tem que ter uma capacitação sobrenatural para falar. Se não houver essa capacitação da parte de Deus, é muito provável que a pessoa não tenha sido chamada. Porque Deus é aquele que capacita a pessoa que chama. E a primeira capacitação que se nota numa pessoa chamada para falar, chamada para o ministério, é a capacidade de falar.
seja pregando, seja ensinando. E há aqueles que ensinam e pregam ao mesmo tempo. Parece que a pessoa está ensinando pregando ou prega ensinando. Mas o fato é que quem é chamado ou prega ou ensina e prega. De uma forma sobrenatural. Eu sei, gente, que existe os seminários teológicos, eu sei que existe a questão do estudo, a questão da aprendizagem dos idiomas, a questão da academia, a teologia. Isso tudo é importante, é legal, é interessante, mas a essência do ministério cristão está na unção e na capacitação que vem do alto, do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo falava de forma sobrenatural e as pessoas, ao ouvi-lo falar, ficavam dominadas por ele. Está escrito isso lá em Lucas capítulo 19, porque ele tinha uma forma de falar diferente. Os seus conterrâneos que o conheciam disseram: que sabedoria é esta que lhe fora dada? Então Jesus tinha uma sabedoria divinamente concedida que lhe fazia falar de forma diferente. Até em Atos capítulo 10, versículo 47 está escrito: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. O que é que significa isso? Esta palavra que se divulgou por toda a Judéia, claro, através da boca de Jesus, começou do batismo de João pregou. Esse é o marco do evangelho, da anunciação da verdade que Jesus trouxe aos homens. É quando ele é ungido para falar. Então, por que eu falei tudo isso? Por que eu dei essa volta toda? Porque as pessoas falam por capacitação divina, mas pelo que a gente acabou de perceber, as pessoas escrevem por capacitação divina. Eu sei que tem homens inteligentes, que têm dons naturais, o dom da oratória, a capacidade de escrever, um grande romancista, eu sei tudo isso. E isso também é uma coisa divina. Mas eu não estou falando sobre esse aspecto. Eu estou falando sobre uma capacitação sobrenatural para expor as coisas de uma forma incomum. É sobre isso que a gente está falando. Então Pedro, que era um homem que andou com Jesus Cristo, esteve com ele 3 anos e meio, esteve perto, fazia parte daquele círculo íntimo dos amigos de Jesus Cristo, ele diz isso. Ele diz: Paulo escreve segundo a sabedoria que lhe foi dada. E Paulo parecia ser tão consciente dessa capacitação que não era dele, mas que vinha de Deus, que ele disse: vocês vão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo quando vocês lerem o que eu escrevi. Parece soberba, né? Parece arrogância. Mas eu acredito que nós podemos receber quando nós compreendemos estas coisas. Bom, claro que existem outros textos que falam sobre a questão da importância do texto inspirado, mas eu acho que é suficiente ter citado tudo o que eu falei aqui para mostrar que não somente impressões que nos vêm ao coração pela oração, não somente isso, mas textos inspirados fazem a diferença. Então, como é que eu vou saber sobre a questão do tempo da volta de Cristo? Entre outras coisas, através da leitura, como disse Daniel, falando também sobre questões proféticas. Eu entendi pelos livros que o tempo para se cumprir a profecia do livro de Jeremias eram de 70 anos. Ele diz isso lá, ele diz: eu entendi pelos livros. Claro, ele orou, ele jejuou, ele era um homem ungido pelo Espírito Santo, mas veja a importância da leitura, para que a gente não despreze uma coisa em detrimento de outra, né? Ah, não, eu vou ficar com uma coisa em detrimento de outra. Não posso fazer isso. Sim. Jesus Cristo disse que é um erro não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, eu acho que nós somos muito tendenciosos a cair no extremo ou no outro. Sempre nós fazemos isso, né? O ser humano, de forma geral, do crente não é diferente. Ou nós nos apegamos mais à questão do poder, através da oração e do jejum e da busca afogueada do cristão, que é uma coisa muito boa. E eu gosto muito de uma frase que o irmão Rei costumava dizer, que ele preferia um pouco de fogo selvagem na igreja do que uma igreja que não tem fogo nenhum, né? É sempre muito melhor que as pessoas sejam afogueadas, ainda que seja um fogo selvagem, incontrolável, indomável, do que não ter fogo nenhum. Então, existe a questão do poder, mas existe a questão das Escrituras Sagradas. Conhecer ou ter a experiência do poder é importante, mas conhecer as Escrituras também é tão importante quanto, segundo Jesus disse lá em Mateus 22, 29. Então, tem como saber? Tem. Quais são as duas formas? Pelos livros, Daniel disse: eu entendi pelos livros, e a questão da sensibilidade. E essa questão da sensibilidade, ela é um pouco mais subjetiva, porque ela depende muito da percepção de cada pessoa. Depende da cosmovisão da pessoa, é interpretativo às vezes.
Então, é por isso que em ocasiões onde as pessoas baseiam o seu conhecimento unicamente na revelação, que nós encontramos tanta discrepância com os textos bíblicos, encontramos tanta meninice, tanta coisa sendo falada que não deveria ter sido dita. E não é noutro contexto, é exatamente nesse contexto que Paulo diz que não existe qualquer tipo de voz que seja sem significação, mas as vozes devem ser julgadas, porque um crente pode ouvir uma voz julgando que é de Deus e repeti-la com a frase "assim diz o Senhor", sem perceber que estaria dando lugar a um espírito de engano. É possível. Paulo fala sobre isso. É justamente em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele está explicando à igreja sobre como fluir nas manifestações dos dons, que ele faz o alerta ao perigo de se ouvir muitas vozes e se repetir qualquer voz que se ouve. Não se pode falar qualquer coisa, não se pode repetir qualquer coisa. Ter uma experiência sobrenatural não significa que a experiência é divina porque foi uma experiência real. Não se esqueça que Satanás é aquele que sabe citar a Bíblia, é aquele que faz as suas interpretações do texto sagrado, é aquele que concede revelações, é aquele que pode falar com você. Você é um ser espiritual, ele é um ser espiritual. Há uma possibilidade de uma comunicação espiritual entre as duas pessoas, e nós às vezes ouvimos a voz do diabo e repetimos com toda a boa intenção do mundo. Eu sempre me lembro daquela passagem de Pedro, quando ele disse: Jesus tem compaixão de ti, nunca tal coisa te acontecerá. E Jesus disse: Satanás. Ou seja, Pedro falou e Jesus se dirige a Satanás. Então, o que é que acontece? Nós podemos ter revelações sobre a questão da proximidade da vinda de Cristo, mas por que tem havido tanto erro, tanta meninice, tanto escândalo nessa área, tantas datas que foram marcadas e que acabaram gerando desconfiança por parte do povo do mundo, e até mesmo muitos evangélicos se desviaram, se decepcionaram por causa destas supostas revelações? Porque quando as pessoas se baseiam única e exclusivamente na revelação, eu acho que é muito perigoso. Elas se esqueceram dessa base que a gente está colocando aqui. Tem que ter os livros, tem que ter a escritura sagrada, tem que ter a leitura, tem que conhecer o texto. O próprio Jesus lia a Bíblia da sua época, sabia citar as passagens. Ele não cometeria o erro de não conhecer o que estava escrito se ele repreendia o povo de não conhecer o que estava escrito. Como é que Jesus vai dizer: vocês erram por não conhecerem as escrituras, se ele também não as conhecesse? Ele não poderia repreender os discípulos por uma coisa que ele também repreender os seus ouvintes por uma coisa que ele também errava, né? Não faz sentido. Jesus conhecia o que estava escrito. Então, o que é que a Bíblia fala a respeito de profecias, a respeito de revelações, de impressões espirituais, supostas vozes que ouvimos em nosso coração? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz sobre isso o seguinte: que nós devemos julgar, examinar todas as coisas e ficar com qualquer coisa que preste daquilo que foi revelado, ou supostamente revelado. Essa é a atitude que o cristão tem que ter em relação à profecia. Quando há uma profecia na igreja, ou quando alguém acredita que recebeu de Deus uma palavra, que vai se transformar em profecia no momento que eu abrir a minha boca para proferi-la para outros, eu tenho que entender que aquilo tem que ser julgado. Eu não posso pensar: eu ouvi a voz, é real, vou falar porque eu senti, só pode ser Deus. Não se pode fazer isso. É um perigo você se emocionar. E eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Durante a minha caminhada toda eu já passei por experiências desse jeito, já fui muito desequilibrado, muito fanático nessa questão, mas é um perigo a gente sair falando, né, assim, sem perceber que devemos julgar aquilo que está supostamente vindo de Deus. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: qualquer profecia que for falada em nome de Deus, a primeira coisa que você tem que entender como cristão é que aquilo que está sendo dito não é uma coisa que é Deus que está falando. Quando um homem fala, quando uma profecia é conferida, a profecia não é Deus falando, tá, gente? Eu sei que muita gente se confunde com isso. A profecia não é Deus falando, é o profeta falando o que ele acredita que ouviu Deus dizendo. Por que que o irmão Reagan diz isso? E eu repito com toda a segurança do mundo. O irmão Reagan ensina sobre isso muito bem no livro O Dom da Profecia, que é um livro desprezado por muita gente e eu não sei por quê, mas é um livro maravilhoso. E nesse livro ele diz: quando alguém profetizar, a primeira coisa que você tem que entender é que aquilo ali não é Deus falando.
Porque se fosse Deus falando, Paulo jamais teria dito, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30, todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Os que profetizam aprendem, os que ouvem a profecia são consolados. Porque a profecia ouvida, ela traz edificação, consolo, mas quem profetiza aprende, porque todos podem profetizar. Então Paulo diz, todos podem profetizar. Mas nesse contexto, no versículo 29, que é o anterior ao versículo 30, ele diz, em tratando-se de profetas, falem. Num culto público, no máximo 2 ou até 3, e os outros julguem. Ele diz, em tratando-se de profeta, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Ora, se fosse Deus falando quando o profeta fala, se fosse Deus falando quando alguém libera uma profecia, Paulo jamais teria dito, julgue. Porque se é Deus que fala, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não tem como a gente julgar aquilo que Deus diz. Por que nós temos que julgar? Porque é o profeta falando o que ele acha, que ouviu Deus dizendo. Ah, mas só pode ter sido Deus. Só pode ter sido. Mas eu só vou saber quando eu fizer o que a Bíblia determina. Eu devo julgar, analisar, examinar. Não é carnalidade, não é dureza de coração, insensibilidade como alguns crentes gostam de julgar os outros irmãos por serem bastante criteriosos ao se receber uma profecia, porque alguns crentes que se julgam mais espirituais do que os outros, acham que a forma correta de se receber uma profecia é você chorar, é babar, se tremer, cair no chão, rolar, né? Uma pessoa totalmente descontrolada e doida. Essa recebeu. Porque se a pessoa fica calada, prestando atenção, com os olhos abertos, é porque a pessoa é fria, é dura, é seca, é crua, né? Como os outros dizem. Mas o que é interessante é que Paulo diz isso 2 vezes. Paulo falando sobre a mesma coisa, no mesmo contexto, ele diz isso 2 vezes. Ele diz isso em 1 Coríntios 14, 29, e ele diz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 17. E não sei por que até hoje as pessoas não perceberam que 1 Coríntios 5, 17, 1 Coríntios 14, 29 e 1 Tessalonicenses 5, 17 foram escritos pela mesma pessoa, que foi Paulo. E em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, orem sem cessar. E depois ele fala, não apagueis o fogo do Espírito, não vão atrapalhar o mover de Deus, ele não está falando sobre isso. Aí ele fala, não desprezeis as profecias. Por quê? Porque já tinha meninice naquela época. Se não tivesse, ele não teria escrito que está em 1 Coríntios 14, que é justamente por causa da meninice. Então ele diz, não despreze as profecias por causa disso. O que é para fazer, Paulo? Ele diz, examine tudo. Fique com aquilo que presta. Retende o que for bom. O que é que ele quis dizer? Ele não está falando como os evangélicos se interpretam nessa passagem. Ah, eu vou examinar as coisas da vida, né? E ficar com o que é bom. Não, examinar tudo, né? A Bíblia diz, vou pegar aqui um CD do Roberto Carlos, vou pegar umas faixas que prestam, umas faixas que não prestam, né? Então, não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer ali foi o seguinte, que nós temos que examinar todas as profecias e ficar com aquilo que é bom. Examinar toda a profecia, não despreze a profecia, examine tudo o que foi profetizado, fique com aquilo que é bom da profecia. Então, há muitas outras coisas que nós poderíamos dizer sobre isso, mas é mais do que suficiente para a gente perceber que a sensibilidade espiritual é importante, mas ela não pode ser a revelia. Ela tem que ser bastante criteriosa, a gente tem que julgar as coisas, examinar as coisas. A palavra deve ser a fonte pela qual a gente julga as profecias que nós ouvimos, as revelações que nós recebemos. Então, lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, o autor da Epístola aos Hebreus, que eu acredito particularmente que foi Paulo, ele diz o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que o dia se aproxima. Então, esse é um dos versículos que nós encontramos no Novo Testamento, onde a Bíblia parece dizer que os crentes têm condição de saber, perceber, ver ou sentir, falando aí no jargão mais popular, né? Ainda que não tenha muita coisa a ver com sentimento, no sentido natural, mas Paulo está falando, ou o autor da Epístola aos Hebreus está falando, que é possível ver, perceber que o dia se aproxima. A gente consegue ver isso, perceber isso. Então, o crente tem sensibilidade para saber sobre o tempo da volta. E eu acredito que qualquer crente que tem vivido na época que nós estamos deve pensar e sentir que as coisas estão se afunilando cada vez mais para o tempo da volta de Jesus Cristo.
Não somente por causa do coronavírus, tá, gente? Não pensa que eu estou falando sobre isso, não. Outras pestes semelhantes ou até piores já aconteceram em tempos passados da história humana. Mas é um aglomerado de coisas. Você junta isso com aquilo outro. Uhum. Quando você junta tudo, aí você percebe que realmente nós só podemos estar no finalzinho da história da igreja na Terra. Uhum. Porque nós estamos na época em que Israel voltou a existir como nação. Nós estamos em uma situação bastante delicada no mundo geopolítico, ali no Oriente Médio. Uma das maiores religiões do mundo, o islamismo, ela é visceralmente contra o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, e há uma enfincada no coração de qualquer esperança poderosa de qualquer nação islâmica de empurrar os judeus para o mar e eliminá-los do mapa. Então, o que a gente está vendo aí é uma chaleira em ebulição. A qualquer momento, irmãos, pode acontecer um arrebatamento. O anticristo provavelmente, sabe Deus, provavelmente já deve estar vivo. E juntando os textos da Bíblia que falam sobre essa questão da volta de Cristo, a realidade do coração do crente na época em que ele vive, eu acredito que nós vamos saber sim quanto tempo talvez falte, ou a quanto estamos no momento da volta do Senhor Jesus. Vou dar uma pausa aqui, pode falar, Rony, alguma coisa aí, depois a gente continua. Muito bom. Cara, muito bom, viu? Ô, Natan, sobre isso que você estava falando a respeito de percebermos, né? Tem até um outro texto também que você cita ele, já vi você citando ele, que é lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre isso, né? Sobre o crente saber. E que, infelizmente, é mal interpretado por aqueles que leem esse texto, né? Ele, no versículo 1, ele começa dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão na noite. E aí as pessoas usam até essa passagem aqui, dizem, tá vendo aí? Vem como um ladrão na noite. Eu não sei o dia que o ladrão vai vir, né? Nenhum ladrão liga para mim dizendo: eu vou passar aí 8 horas da noite, tá bom para você? Ninguém faz isso, né? Só que eles não veem que o texto continua, né? E Paulo, no versículo 3, diz: quando andarem dizendo, e aí ele se refere aqui não aos Tessalonicenses, a quem ele está escrevendo, mas a outros, que aí a gente vai entender mais na frente, ele vai especificar aqueles que estão na luz e aqueles que estão em trevas, né? Ele fala no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, ou seja, não luz sobrevirá, mas lhes sobrevirá. Paulo não estava dizendo que a repentina destruição seria para esses aos quais ele está escrevendo, né? E aí ele continua lá no versículo 4, ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão vos apanhe de surpresa. Ou seja, mostrando que a diferença de quem está em trevas e de quem não está em trevas. E aquele que não está em trevas não vai ser surpreendido por esse dia, né? E aí ele fala: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então ele mostra aqui claramente que aqueles que estão na luz, literalmente, saberão quando esse dia estará próximo e não será pego de surpresa, né? Agora, Natan, eu queria entrar um pouco mais, né, nessa questão do tempo. E aí eu queria te perguntar, o que a Bíblia fala especificamente sobre o tempo da volta? Tem algum número que a gente pudesse contar, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, tem uma passagem que Pedro se utiliza dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso aí a gente poderia usar para entender esse tempo? Pois é, desde quando eu me converti, novinho convertido, eu já ouvia falar sobre isso. Valnice Milhomens, há muitos anos atrás, ela tinha um programa na televisão, na antiga TV Manchete. E naquela época, eu, graças a Deus, ouvi muita coisa da Valnice, já desde novo convertido, e comecei a aprender sobre esse assunto. E Valnice fazia uma abordagem exatamente nessa linha, falando sobre o homem ter sido destinado a viver na Terra por um período estabelecido por Deus de 6.000 anos, e o 7º milênio seria o reino messiânico de Jesus Cristo, no milênio que aparece lá em Apocalipse capítulo 20. E Valnice fez muitas colocações acertadas
sobre o assunto. No entanto, se eu não estiver enganado, Valnice chegou a fazer cálculos a respeito da volta de Jesus e ela se enveredou por um cálculo que parecia errado, porque apontava para uma data equivocada. Mas esse ensino não foi originalmente iniciado por Valnice. Ainda que ela seja uma mulher muito usada por Deus, bastante inteligente, é uma coisa que já vem ao longo das eras, desde antes de Jesus Cristo nascer. Na cultura rabínica, na cultura judaica, existem diversos textos, inclusive no Talmud, falando sobre essa questão dos 6.000 anos que Deus havia estabelecido. Porque é muito comum você entender, pelo que está escrito não só na Torá, mas também pelos exemplos bíblicos, de que parece haver um tempo fixo estabelecido por Deus, que é testemunhado ao longo das Escrituras Sagradas. Uma passagem que nos remete a essa ideia se encontra lá em Atos capítulo 17, versículo 26, quando Paulo disse: Deus de um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então veja que ele diz: tempo fixo previamente estabelecido. Tempo fixo previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Essa última parte do versículo, que fala sobre os limites estabelecidos por Deus para que os homens habitassem na terra, é interpretada de duas formas. Alguns pensam que pode se referir ao limite geográfico, dizendo os lugares onde as nações deveriam estar, ou talvez as extremidades da terra, os confins da terra, as bordas do mundo. Mas também pode significar o limite do tempo para o homem na Terra. O tempo limite para a sua vida nesse mundo. Mas, além disso, ele também fala sobre tempos fixos estabelecidos de forma prévia. Ou seja, se a gente procurar na Bíblia, pelo que Paulo diz, talvez a gente vai encontrar tempos ou ocasiões, momentos especiais que foram fixados por Deus para propósitos fixos, para propósitos específicos. E, de fato, a gente encontra na Bíblia o dia do julgamento que Deus estabeleceu. Aqui mesmo, se a gente olhar um pouco mais para frente, eu estou citando aqui Atos 17, 26, mas se você conferir, por exemplo, no versículo 30 e 31, ele diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, você vê que o próprio Paulo, nesse contexto, ele fala que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo. Então, é um tempo fixo, é um dia estabelecido por Deus. E o único que pôde fazer isso foi Deus, porque ele tem uma autoridade exclusiva. Porque ele vive, como diz o Salmo que fala sobre o tempo, lá o Salmo 90, no versículo 2, ele vive numa realidade atemporal, de eternidade, a eternidade, ele é Deus. Amém. Ou seja, no meio das duas eternidades, né, a eternidade passada e a eternidade futura, está a nossa realidade temporal. Porque o tempo, o espaço, o mundo e a vida como a conhecemos é uma criação divina, mas Deus vive numa realidade totalmente alheia a essa limitação. Então, por ele estar além de tudo isso, ele com autoridade exclusiva que lhe pertence, soberano como é, ele estabeleceu tempos fixos para coisas específicas. E aqui a gente observa que parece que é um dia fixo, um dia estabelecido para o julgamento. E só para concluir isso aqui, porque a gente já está com 51 minutos, viu, Rony? De repente a gente pode até cortar e começar de novo, para continuar um pouco mais, se você quiser. O pessoal tá falando aqui, que live, meus irmãos, que live, né? Irmãos, eu tô impactado. Amém. Também, então, meu Deus do céu. Então vamos embora. Gente, o pessoal aí do YouTube, do Facebook, desculpa, tá? Porque não deu certo. Infelizmente, o sistema que eu estou usando aqui ainda está em fase de testes. Eu testei hoje pela manhã, funcionou. Infelizmente agora não deu certo. Eu ainda acho que é por causa da internet, mas eu vou trabalhar em cima disso aí, vocês me perdoem. Eu queria muito que isso tivesse chegado até vocês com um áudio bom, com qualidade boa. Me preparei, trabalhei, não dormi. Faz 2 dias que eu estou dormindo muito pouco. Eu já durmo pouco, né? Mas fiquei muito voltado em cima disso aqui. Não foi por maldade, não. Eu estou com fone nos ouvidos, vi os comentários de vocês, tá? Tenham paciência, tá, gente? O que eu estou fazendo é para o bem de vocês mesmos, é para a gente poder divulgar. Se não deu certo, me perdoe, não foi por mal. Mas o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou encerrar aqui essa live do Instagram, para a gente começar outra, tá, Rony? Para a gente poder falar o que eu ia dizer aqui e continuar, porque já são 52 minutos, para eu não começar a falar agora e interromper, então eu já deixo aqui meu pedido de desculpa, tá?
Eu sei que o pessoal do Facebook e do YouTube podem estar me ouvindo baixo, ou talvez nem estejam me ouvindo, mas quem estiver aqui no Instagram, eu passo aí o meu pedido de desculpa, tá bom, gente? Então vamos começar de novo, Rony? Natan, só uma coisa aqui, quando você finalizar aí, veja se você consegue baixar a live, que aí depois a gente pode reportar lá nas suas outras redes, né? Tá. Acredito que vai estar com a qualidade um pouco melhor. E aí você compartilha também, para que fique disponível por 24 horas aí no Instagram, para o pessoal ver depois também. Como é que faz isso? Como é que faz? Eu vou apertar em encerrar e vai aparecer essas opções? Quando você apertar em encerrar, antes de apertar em compartilhar, observa no canto superior esquerdo, se eu não me engano, lá vai ter uma setinha para baixo, aquele ícone de baixar. E aí você certifica-se que baixou, e aí só então depois você clica no botão compartilhar nos stories que vai ter lá. Tá bom, vou desligar aqui para retomar, tá? Eu vou desligar, eu entro, aí tu entra logo em seguida. Eu entro logo em seguida.